O autorretrato do Chile engloba a vida e a morte, a experiência do mundo e do eu. Olá, meus amores, quando eu sentei para fazer esse vídeo, era para ser uns 50 fatos do Egon Schiele, um artista que eu gosto muito e eu sabia pouco sobre a biografia dele, mas logo no primeiro capítulo desse livro tem um texto sobre os autorretratos que ele fez e esse assunto me despertou em algum lugar aqui. E sabe que no processo criativo dos vídeos aqui do canal, bom, eu faço 2 vídeos por semana desde 2015, eu fui aprendendo a me deixar levar por esses novos caminhos que se apresentam, sabe? Então não era a minha intenção inicial, mas aí eu vi uma luzinha e eu sigo atrás dela. E durante a quarentena que a gente tá super preso consigo mesmo, os nossos rostos, como se não fosse sempre assim, mas talvez o processo esteja um pouco mais latente, eu vi muitas pessoas compartilhando exercícios de autorretrato direto no espelho, e o Egon Schiele fez cerca de 100 autorretratos nos seus 28 anos de vida. Ele foi um observador assíduo de si mesmo, o que faz a gente pensar também que um tanto quanto narcisista, mas ele representava a si mesmo com as poses elevadas ao extremo, a afetação exacerbada. E eu achei interessante que aqui no livro o autor entende que ele usa esses artifícios para desmontar a unidade do eu. Então, por exemplo, quando a gente vê um autorretrato do Dürer de 1500 que ele se pinta em uma composição semelhante às representações de Cristo, os tantos autorretratos do Rembrandt e mesmo o Van Gogh, a imagem se ajusta à identidade pessoal. Nesses autorretratos, a individualidade está garantida. O eu e a imagem são uma coisa só. Isso não acontece nos autorretratos do Schiele. Ele não olha para o espelho e se serve da própria imagem para estabelecer a identidade, mas ele busca outro eu e busca fixar esse outro eu na pintura e no desenho. Isso é esplêndido. Aliás, os primeiros autorretratos, que são entre 1905 e 1907, são mais unitários. Ele era muito jovem e passou pelo episódio doloroso da morte do pai, que era o seu grande apoiador. Ele tinha muito orgulho das conquistas artísticas do Chile e ele se pinta então elegante, um colarinho alto, segurando a paleta de tinta, num esforço de compensar através dessa exibição grandiloquente de si mesmo a admiração que o pai sentia, ou mesmo num viés psicanalítico substituindo a imagem do pai perdido. Ele tinha só 16 anos quando foi aceito na Academia de Belas Artes, o que contribui para construir um certo ego de artista. A partir de 1910 até 1913, os autorretratos são muito expressivos, você quase não entende que é um autorretrato. O espelho é um espelho que deforma, a imagem se torna um alter ego, um eu diferente e desconhecido. Ele tenta se livrar de uma personalidade determinada e pinta o seu corpo muito magro, com contorções físicas, uma certa estranheza, gestos extravagantes, o cabelo com frequência espetado. Ele olha no espelho, mas tenta se separar do modelo, não é uma pessoa, são várias pessoas ali. E ele faz muitos autorretratos nu. Nesse de 1910, por exemplo, ele exclui indicações espaciais, neutraliza o fundo com uma superfície monocromática que deixa o corpo sem nenhum apoio. Então os movimentos parecem espasmos, não tem nenhum respaldo. Os contornos irregulares e angulosos tornam esse corpo cada vez mais expressivo. No autorretrato com ventre nu de 1911, ele reduz o corpo a um tronco e deixa claro que a autorrepresentação e a encenação tem pouco a ver com a superfície que ele vê no espelho. A própria cor não está a serviço de descrever a aparência natural do corpo. E a partir das pinceladas brutalmente sobrepostas, ele exterioriza a energia vital. O emolduramento branco do corpo pode ser entendido como a aura evocada pela luz astral. Ele diz: sou tão rico que me devo oferecer aos outros. Ao mesmo tempo, ele se expõe como um ser sexual e pode ser que no autorretrato ele trate de pulsões da vida real que não poderiam se satisfazer. Mas os autorretratos nus do Schiele têm menos de erótico e mais de uma forma desagradável,
torturada. No autorretrato O Homem e a Morte, as duas personagens que têm poucos traços que remetam ao Chile não se olham entre si, mas olham para frente, o espectador ou o espelho. O pintor observa a si mesmo, ele descobre o seu próprio reflexo. A manifestação do duplo prenuncia a morte. O alter ego se apresenta com os traços de uma sombra pálida e descolorida. É o poder onipresente da morte. Nossa, é muito forte isso. O Chile morre jovem aos 28 anos de gripe espanhola e a sua última obra importante é A Família. Ele aparece nu, sentado numa cama, diante dele uma mulher nova e entre as suas pernas uma criança. Essa pintura é mais realista, menos agressiva e dá um lugar para uma certa melancolia. É como se ele soubesse que não ia conhecer a criança. A Edith morreu grávida de 6 meses e ele morre logo depois. O autorretrato do Chile engloba a vida e a morte, a experiência do mundo e do eu, porque no expressionismo o eu inunda o mundo e nunca deixa de inundar. De repente agora seja ainda mais interessante fazer esse exercício de autorretrato, se coloca aí na frente do espelho e vê o que vem. Eu vou deixar aqui 2 vídeos que eu não sei quais são, mas sigam assistindo a arte, porque a arte faz isso de maravilhoso com a gente, abre a nossa mente, e abraça o nosso corpo e às vezes não tanto. Beijo, meus amores. Tchau.